Poderia esta antiga relíquia do Oriente Médio realmente produzir eletricidade? Como eles poderiam ter baterias quase 1.700 anos antes delas existirem? Por que esta múmia egípcia de 3.000 anos está gritando? Essa pessoa está sendo negada uma vida após a morte por toda a eternidade. Isso é muito importante. E seria esse dispositivo medieval a mão do primeiro homem de ferro do mundo? À primeira vista, parece uma manopla em uma armadura. Isso é algo muito mais estranho e mais avançado tecnologicamente. Estes são os objetos mais notáveis e misteriosos da Terra. Escondidos em museus, laboratórios e depósitos. Agora, novas pesquisas e tecnologias podem analisá-los como nunca antes. Podemos reconstruí-los, desmontá-los e ampliá-los para revelar o inacreditável, o antigo e o verdadeiramente bizarro. Este é Objetos Misteriosos da História. Esta inestimável relíquia de 2.000 anos é a única de seu tipo no mundo. Desde que foi desenterrada em Bagdá em 1936, tornou-se famosa como uma das descobertas mais controversas de todos os tempos. Por quase 70 anos, ela foi armazenada em um museu iraquiano. Agora, ela se foi. Em 2003, durante a Guerra do Iraque, o Museu de Bagdá foi saqueado. E ele desapareceu. Mas usando os melhores dados disponíveis, nós a trouxemos de volta. Com apenas 15 centímetros de altura, à primeira vista, parece uma jarra velha e empoeirada. Mas abri-la revela algo intrigante. Um tubo de cobre e uma barra de ferro. E entre os dois você tinha um tampão de betume que separava os dois itens. O arqueólogo que o encontra fica impressionado com a semelhança nessa combinação de peças. Não com nada do mundo antigo, mas algo moderno. Basicamente, ao encontrar o item, você achava que poderia ter sido uma bateria. O que parece uma ideia bem maluca para uma coisa que tem 2.000 anos de idade. Mas a história diz que a primeira bateria conhecida não será inventada até 1799. Como eles teriam baterias? 1.700 anos antes das baterias existirem de fato. Ela fica conhecida como a Bateria de Bagdá. Nenhum outro frasco como este jamais foi encontrado. Para que serve? E poderia realmente ser um antigo dispositivo elétrico? Por que um arqueólogo o identificaria como uma bateria em primeiro lugar? Um dos desafios que temos ao interpretar o passado é que temos uma inclinação natural para trazer nossas próprias referências ao que estamos vendo. Então, não me surpreende que uma coisa incomum como essa seja interpretada como uma bateria. A maioria dos estudiosos é cética. Como arqueólogo, eu testaria uma ideia, veria se é possível ou viável. Se não fosse, então descartaria e diria, ok, não é isso. Então, a primeira pergunta é: se ela realmente funciona como uma bateria? Uma bateria como esta tem 3 componentes principais. Existem 2 eletrodos feitos de metal, chamados de ânodo e cátodo, e a substância entre eles, chamada de eletrólito. Os eletrólitos são líquidos que permitem o fluxo de partículas carregadas entre os 2 eletrodos. E uma bateria normalmente teria um líquido ácido. O cobre no ferro nesta relíquia antiga se parece muito com os eletrodos modernos.
E essa não é a única semelhança. O empolgante é que há evidências de uma solução ácida no interior. Assim como os eletrodos mostram evidências de corrosão, exatamente como encontraríamos dentro de uma bateria. Ele parece ter todas as partes certas, mas pode realmente produzir eletricidade? A pesquisa científica finalmente testou essa ideia. As pessoas fizeram uma reconstrução da bateria de Bagdá e descobriram que, por causa da química e dos materiais envolvidos, ela não pode ser outra coisa além de uma bateria, o que é muito legal. Então, notavelmente, as evidências sugerem que realmente funciona. Mas seria isso um efeito acidental? Ou estariam seus fabricantes realmente tentando criar eletricidade? No século III, esta região da Mesopotâmia está no coração do Império Sassânida. E para a época, o povo que mora aqui certamente tem uma cultura sofisticada. A capital de Ctesifonte é uma vasta metrópole de 250.000 de pessoas. Um dos restos de Ctesifonte é esse grande arco que você vê quando sai de Bagdá. Os Sassânidas eram uma grande sociedade muito sofisticada de engenheiros desenvolvidos. Se alguma civilização neste período vai inventar uma bateria, os Sassânidas parecem uma boa aposta. Uma das universidades mais antigas foi construída pelos Sassânidas. Eles tinham uma escola antiga que trouxe estudiosos da Índia, de Roma, do mundo grego, para estudarem ciência. Se os Sassânidas realmente criaram esse misterioso objeto, para que ele serve? Uma teoria sugere que sua carga elétrica pode ser usada para o revestimento de metal. Para isso, você coloca objetos de metal que quer revestir com um material precioso em um tanque de produtos químicos realmente fortes, que contém ouro, por exemplo. Quando você passa uma corrente através dessa solução, então os átomos de ouro aderem aos metais que você quer cobrir. E o que você obtém é uma camada fina de ouro na superfície do metal. E não faltam objetos folheados a ouro dessa época para sustentar essa ideia. Revestir de ouro, principalmente coisas como prata ou outros metais, era muito típico. Claro, o ouro era muito precioso, era muito desejado, mas também era muito caro. Então você colocava uma camada de ouro em outro item para fazer parecer que ele era todo de ouro, para dar aquele brilho dourado. Mas há alguns problemas com essa teoria. O problema da eletrodeposição é que você precisaria de muitas baterias de Bagdá para alimentar ele, e a gente só encontrou uma. Há um problema ainda maior. Os Sassânidas já sabem banhar ouro. Havia um processo que era muito mais conhecido e muito mais fácil de fazer, chamado douramento a fogo, que sempre trazia o mesmo efeito de cobrir esses objetos de metal com ouro. No douramento a fogo, o que você faz é criar uma liga de ouro e mercúrio, aplica a superfície do metal e aquece tudo, o que evapora o mercúrio no ar para deixar o ouro na superfície. Esse é um processo ridiculamente perigoso e teria sido ruim demais para a saúde de todos os envolvidos no processo de todo o douramento a fogo. Então, hoje sabemos disso, mas eles não deveriam saber naquela época. A teoria da eletrodeposição não se sustenta. E há uma ideia ainda mais bizarra. Poderia este estranho objeto ter sido usado para o parto? Há um argumento de que o dispositivo pode ter sido usado para eletroterapia. Usar a eletricidade para atenuar a dor, talvez em trabalho de parto. Fazemos isso hoje em dia. Surpreendentemente, usar eletricidade desta maneira não é uma ideia nova. Há textos antigos do mundo grego antigo, o uso de raios, por exemplo, eletricidade vinda de animais, que pode ser usada para atenuar a dor, o que nos indica um precedente para isso, o uso potencial da bateria para esse propósito. O problema com essa teoria é que já não faltam remédios para a dor nessa parte do mundo. Quase 2000 anos antes dessa jarra ser feita, você tinha textos discutindo o uso de coisas talvez comparáveis ao ópio
ou mesmo cannabis, usados contra a dor. Então, usos medicinais de diferentes plantas teriam sido uma prática estabelecida nessa parte do mundo. Então, provavelmente não é um alívio milagroso da dor, mas magia. Poderia ser. Uma sugestão é que pode ter sido usado como um truque de mágica religioso, que você pode tocar e ele interage com você de volta. Liga, dá um choquezinho. Isso não é incomum no mundo antigo. O teatro religioso era muito conhecido por todas as religiões nesses períodos. Havia várias religiões nessa região na época. Havia quem adorasse múltiplos deuses ou um certo tipo de deus. Havia os zoroastrianos que adoravam o fogo. E a fumaça fazia parte da adoração. Pode-se imaginar que esse dispositivo poderia ter sido usado para criar fogo e fumaça. Mas sem evidências para apoiar essa teoria, sem achados arqueológicos ou relatos documentais, é impossível provar ou refutar. Parece haver falhas em todas as teorias antigas sobre baterias. Talvez a resposta seja que não é uma bateria. O formato da bateria de Bagdá é muito comum. É uma jarra de aparência muito comum, decorada com simplicidade. Essas jarras eram usadas para guardar pergaminhos de forma eficaz. Mas se esta jarra foi projetada para conter pergaminhos, por que há resíduos de ácido dentro dela? E por que o tubo de cobre e a barra de ferro? Qualquer teoria tem que explicar a função de todos os 4 elementos-chave. Você tinha o líquido dentro da jarra. Tinha a própria jarra. Os 2 itens, a vareta e o cilindro. O fato de serem feitos de metais específicos, tinha o ferro e o cobre, então tinha que encontrar uma solução que reunisse tudo efetivamente. Agora há uma nova ideia que poderia explicar tudo. Uma teoria nova e muito bacana sobre a bateria de Bagdá é que ela pode ter sido usada na fabricação de cerveja. Quando você fermenta o trigo para criar cerveja, também gera substâncias como sulfeto de hidrogênio. Esse é um material realmente fedorento e nojento. Você sente o cheiro dele perto de vulcões, cheira a ovo podre. E você não quer isso na sua cerveja. Então hoje a gente tira o sulfeto de hidrogênio da cerveja usando processos eletroquímicos. Na fabricação de cerveja moderna, os barris de cobre são usados para remover cheiros e impurezas da cerveja. A bateria de Bagdá pode ter sido usada para algo parecido. Para se livrar do sulfeto de hidrogênio da cerveja, você pode colocar um eletrodo de cobre na cerveja e aplicar uma voltagem a ele. Quando você faz isso, o sulfeto de hidrogênio na cerveja reage com o cobre para produzir um material sólido, que acaba se aglomerando no fundo da cuba, o que você pode remover sozinho, eliminando o sulfeto de hidrogênio. Pode ser que a bateria tenha sido usada para o mesmo processo na época. Mas será que os sassânidas realmente se importam o suficiente com cerveja para fazer tanto esforço? A cerveja era muito importante e tem sido há muito tempo. Sabemos de sua fabricação no Iraque desde 3.500 a.C. e talvez até antes disso. A cerveja foi muito comum nessa parte do mundo por muito tempo. Talvez até a bebida preferida, mas também era cheia de impurezas. Então, criar algo que pudesse diminuir essas impurezas teria sido uma inovação que seria desejada por este período. Após 70 anos de controvérsia, será que finalmente temos uma explicação para este estranho objeto? Acho que a pergunta é: a bateria de Bagdá poderia fazer parte de uma cervejaria de Bagdá? Bom, a cerveja é ácida, então sim, isso funcionaria com os eletrólitos. O cobre e o ferro juntos criam a tensão. O cobre pode tirar o sulfeto de hidrogênio da cerveja e também vemos a corrosão nos eletrodos. Então, sim, poderia ser isso facilmente. Mas, como em toda teoria sobre a bateria de Bagdá, há um obstáculo. Só tem um problema com essa teoria cervejeira, que é que a própria bateria de Bagdá é muito pequena. Se foi usada para fabricar cerveja, teria sido a primeira cerveja artesanal do mundo. Neste momento, provar essa ideia é impossível.
Porque a bateria ainda não foi encontrada. A menos que seja recuperada, esta nova teoria não pode ser devidamente testada. Por enquanto, a bateria de Bagdá continua sendo um dos objetos inexplicáveis mais desconcertantes do mundo. Trancada em um museu do Cairo, está uma das mais estranhas relíquias egípcias da história. Ao contrário das milhares de outras múmias desenterradas das areias do Egito, que parecem calmas e elegantes, esta parece ser uma foto do verdadeiro horror da morte. Agora, o corpo foi removido de seu caixão e meticulosamente reconstruído. Esta é a múmia que grita. As pessoas pensam que a múmia que grita está gritando em agonia. Sabe, parece realmente horrível. Até mesmo os brincos de ouro perdidos depois que o corpo foi descoberto foram restaurados digitalmente. Definitivamente não são as joias de um camponês. Seu corpo conta uma história semelhante. O cabelo dele tinha trança, ele usava rena. Tudo isso sugere que o que temos aqui é um homem de extremo status. No entanto, este corpo emaciado não se parece em nada com outras múmias egípcias de alto padrão. Múmias normais eram envoltas em bandagens de linho que eram simbolicamente importantes. É realmente chocante que essa múmia não esteja. E suas mãos e pés parecem amarrados. Por que ele foi enterrado dessa maneira perturbadora? Quem é ele? Por que ele está gritando? Agora, a mais recente análise científica pode revelar não apenas sua identidade, mas a verdade por trás de sua terrível morte. A múmia que grita foi descoberta no final do século XIX, perto do lendário Vale dos Reis do Egito. E ela não foi encontrada sozinha. Basicamente, esta foi a descoberta de um estoque de múmias. Então, havia cerca de 40 lá. A maioria delas ricamente decoradas com caixões e sarcófagos e coisas assim. O que leva os egiptólogos a acreditar que essas múmias foram movidas de seus lugares originais e unidas por um motivo específico. Existem algumas razões pelas quais as múmias podem ser reunidas dessa maneira. A principal delas é que as mantinha a salvo de ladrões de tumbas. Então, deste modo, algumas das tumbas do faraó seriam bastante conhecidas. Há um grande número de pessoas trabalhando nessas tumbas. Elas não eram exatamente secretas. Então, pode ter havido um grupo de padres que em algum momento achou que a coisa mais segura seria levá-las embora e escondê-las. Algumas das múmias são bastante conhecidas. Poderíamos chamá-las de figuras importantes do Antigo Egito. Por exemplo, temos a de Ramsés II. Ramsés II governou por mais de 60 anos e é considerado um dos maiores faraós do Antigo Egito. Certamente não era só um grupo de pessoas sem importância, mas sim uma reunião de alguns dos maiores nomes do Antigo Egito. Mas dentro de um dos caixões, os arqueólogos fazem uma descoberta chocante. Então, quando eles abriram a tampa do caixão, ficaram surpresos ao encontrar o corpo de um jovem cujo rosto estava contorcido com o que parecia ser agonia. Sem nenhuma pista de sua identidade, os arqueólogos o rotulam de Homem Desconhecido E. O que esse corpo macabro está fazendo em meio a uma companhia tão exultante? A análise forense só aumenta o mistério. Você não vê nenhum calo, não vê nenhuma pele grossa e a pessoa tinha brincos lindos, as unhas eram bem cuidadas. A pessoa estava bem de saúde, pelo que pudemos ver. Este não é um homem que trabalha para viver. Combinado com a localização de seu enterro, isso sugere que ele é um membro da elite governante do Antigo Egito. Mas há um problema com essa teoria.
Seu simples caixão de madeira não se parece em nada com os outros. Então, se pegarmos evidências de sua múmia de que este era um indivíduo de alto padrão e compararmos com o seu caixão, há uma incompatibilidade. Não é altamente decorado. Então, é uma grande questão por que este homem de alto status está sendo enterrado neste caixão completamente simples. Ainda pior, não tem seu nome escrito. Isso é quase inédito em enterros de elite. Isso não é uma coisa pequena para os antigos egípcios. Os nomes estavam intrinsecamente ligados ao seu corpo. Então, se você queria uma transição bem-sucedida para a vida após a morte, precisava ter o seu corpo intacto e parte disso era ter um nome reconhecível. Tudo sobre enterros egípcios é para ajudar sua jornada após a morte. Em um enterro adequado, a ideia seria você ir para a vida após a morte. Você está no campo de juncos, que havia na antiga concepção egípcia do que poderíamos chamar de céu. E você viveria no paraíso. O caixão sem nome envia uma mensagem dura. A implicação de enterrar alguém sem o seu nome é enorme quando se trata da teologia egípcia antiga. Isso significa que esta pessoa está sendo negada uma vida após a morte por toda a eternidade. Isso é muito importante. O outro componente essencial de uma jornada bem-sucedida para a vida após a morte é a mumificação. A mumificação era um processo muito elaborado. Você começava removendo o cérebro e os órgãos internos, lavando o corpo e limpando com sal. Mas um exame forense do cadáver revela algo ainda mais chocante do que o caixão sem nome. Se você olhar para o crânio da múmia, verá que o cérebro ainda está lá. Isso é muito incomum, porque o cérebro devia ter sido removido. O abdômen também não está marcado, sugerindo que os outros órgãos ainda estão no lugar. E essa é uma coisa, especialmente para uma pessoa de um nível social muito alto, essa é uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E o material que cobre o cadáver está completamente fora de lugar para um enterro de alto padrão. Tendo em vista que as múmias normais seriam envoltas em bandagens de linho que eram simbolicamente importantes, é chocante que esta múmia não esteja envolta em linho, mas em pele de carneiro, que era visto como ritualmente impuro. Não é algo em que você seria enterrado. Não é algo que você ia querer estar usando na vida após a morte. Eu já vi muitas múmias, mas nenhuma estava envolta na pele de um animal que tenha um significado ruim ou um significado impuro, como uma ovelha. Então, isso é uma coisa muito incomum e também muito ofensiva para aquela pessoa. Então, se juntarmos tudo isso, o fato de não haver nenhum nome no caixão, dele estar envolto em pele de ovelha e de seus órgãos não terem sido removidos, isso nos passa a ideia de que fizeram isso intencionalmente e que a este homem está sendo completamente negada a chance de viver após a morte. Um membro da elite enterrado em uma tumba real, seu corpo tratado com desprezo, sua alma condenada ao esquecimento. Quem seria esse homem amaldiçoado? Por quase 130 anos, a identidade do homem desconhecido permaneceu um mistério. Agora, a perícia forense do século XXI foi trazida para analisar o corpo. No fim dos anos 2000, um arqueólogo egípcio chamado Zahi Hawass encomendou várias análises de DNA. O que essa análise nos diz é que ele era filho de um dos maiores faraós do Egito, Ramsés III. Ramsés III é muito importante na história do Antigo Egito. Ele supervisionou uma série de campanhas militares e construiu em uma escala incrivelmente prolífica. Para alguns egiptólogos, ele é o último dos grandes faraós. Se a múmia que grita é o filho de um deus vivo, o que ele poderia ter feito para merecer esse destino terrível?
Um documento antigo localizado a 3.000 quilômetros de distância em Turim, norte da Itália, pode conter a chave. Ele é conhecido como o papiro judicial. Parece registrar o julgamento de várias pessoas do alto escalão da corte por conspiração para assassinar Ramsés III. Os faraós no Antigo Egito podiam se casar com várias esposas, quantas quisessem, na verdade. E essas esposas geralmente seriam classificadas. O status de esposas menores e seus filhos não era garantido. Então, se eles quisessem subir socialmente, essas pessoas teriam que trabalhar para isso. O papiro judicial fala sobre uma rainha menor chamada Tii. E do fato de ela ter recrutado um grande número de cortesãs, pessoas de poder mesmo. O papiro afirma que esta rainha menor, esposa de Ramsés III, conspirou para assassiná-lo. E ainda sugere que a rainha Tii, que ela criou essa conspiração para colocar o seu próprio filho no trono, e o nome desse filho era Pentauer. A história registrada neste documento antigo é um conto sombrio de conspiração e assassinato. Um que pode finalmente revelar a identidade da múmia que grita. Pelo teste de DNA, sabemos que este é um dos filhos do Ramsés III. E nós também sabemos que ele foi enterrado em desgraça. Então, se juntarmos tudo, há apenas uma solução. Ele deve ser o príncipe Pentauer. Há um problema com essa teoria. Fora o papiro, o nome Pentauer não aparece em nenhum outro lugar do Antigo Egito. Há uma real possibilidade de que Pentauer não fosse seu nome em si e que este fosse um pseudônimo usado especificamente para que o seu nome verdadeiro não fosse dito, porque a ação de dizer o nome de alguém lhes dá vida. A múmia que grita pode ter estado no centro de um plano traiçoeiro. Mas ele deu certo? Por um lado, nós temos o papiro judicial, no qual Ramsés III parece estar abrindo o processo e presidindo todo o julgamento. Entretanto, ele é referido como o grande Deus, que muitas vezes é um título que se dá para os mortos. Então, o papiro judicial não nos dá uma resposta firme sobre se a conspiração contra Ramsés III deu certo ou não. Em 2007, a múmia de Ramsés III é escaneada usando a tecnologia de tomografia do século XXI. Os resultados são chocantes. Sob o tecido que foi cuidadosamente colocado e arrumado lá, havia uma ferida funda que se estendia da frente até a coluna. Isso significa que as veias que ficam nas laterais do pescoço foram cortadas. Então, com isso, o cérebro não obtém oxigênio e você morre na hora. O que significa que ele foi assassinado. Como o homem mais importante do Antigo Egito, não há dúvida de que o faraó teria sido bem guardado. E isso sugere que quem o tenha atingido pode ter sido próximo a ele. Alguém como um filho. O que pode explicar por que Pentauer está condenado ao esquecimento. Ao matar essa pessoa vista como um deus vivo, você comete o crime mais hediondo possível. Os conspiradores considerados culpados dessa conspiração, na verdade, receberam algumas sentenças bastante pesadas. 28 deles são condenados à morte. Os membros reais da conspiração são obrigados a cometer suicídio. Teria sido este o destino da múmia que grita? Há uma última pista no cadáver. Você vê um tipo de marca nos pulsos, e isso quer dizer que a pessoa foi provavelmente, ou é o que parece, amarrada antes da morte, porque você ainda vê pedaços de couro dentro da tumba. Então, eu não sei por que a pessoa seria amarrada. O fato de suas mãos estarem amarradas sugere que, se foi suicídio, deve ter sido um suicídio assistido.
Conhecemos seu nome e seu destino. Uma última pergunta permanece. Por que ele está gritando? Na verdade, ele não está sozinho. Múmias que gritam existem por toda parte. Você vê algumas múmias que gritam na Sicília, na Itália, e na América Central e do Sul. Onde quer que veja múmias, muitas vezes você vê elas gritando. Mas estariam elas realmente gritando? A múmia que grita, parece que ela realmente está gritando porque ela foi mal preparada, porque esse preparo não foi feito com amor. Na maioria dos casos, quando as múmias são preparadas, a mandíbula de baixo é amarrada para que ela não se abra. Se a mandíbula não for presa, as articulações que ficam aqui e aqui dos dois lados soltam e aí a mandíbula de baixo vai acabar caindo. Isso faz parecer que você está gritando. Então, essa é uma coisa acidental que acontece por forças gravitacionais. O motivo da múmia parecer estar gritando diz tanto sobre nós quanto sobre os egípcios. É extremamente normal que nós vejamos emoções, expressões faciais no rosto de um corpo vivo ou morto. Isso é porque o nosso cérebro é programado de uma forma onde é completamente necessário descobrir rapidamente a emoção que a outra pessoa tem para reagir adequadamente. Quando vemos um rosto com a boca escancarada, a cabeça jogada para trás, nosso cérebro instantaneamente o compara com o que já conhecemos. E a maior semelhança com o rosto de Pentawere é um grito. Então, parece que este cadáver não está realmente gritando. Mas isso não impede que o rosto pareça profundamente perturbador. Preso para sempre em uma expressão de tormento agonizante. Em um armário de vidro, no castelo Jagdhausen, no interior da Alemanha, encontra-se um dos objetos mais incríveis do mundo. À primeira vista, parece uma manopla em uma armadura. Isso é algo muito mais estranho e mais avançado tecnologicamente. Agora, ao reconstruí-la meticulosamente usando tecnologia de imagem de ponta, ela é revelada em detalhes forenses. É uma maravilha medieval de 500 anos. Uma mão de ferro mecânica com um punho de 17 centímetros de comprimento, a única de seu tipo no mundo. Seus dedos são totalmente articulados. E dentro há um complexo mecanismo de engrenagens e molas. Seu dono, Götz von Berlichingen, alegou fazer coisas extravagantes com esse dispositivo. A mão de ferro permite que ele segure um copo, empunhe uma espada, ande a cavalo e tudo isso o torna bastante másculo, ativo e viril. Parece fantástico e talvez seja só isso. Porque Götz tem uma reputação merecida de um homem dado a alegações selvagens e extravagantes. No fim das contas, as pessoas pensavam, o que ele escreve é tudo verdade? A mão dele funcionava corretamente? Por que esse dispositivo foi construído? Ele realmente funcionava? E quem realmente era o homem da mão de ferro? Ele vive na Alemanha do século XV. É um lugar brutal e violento. A área germânica foi dividida em dezenas de pequenos principados. Alguns eram governados por príncipes, outros por duques, mas eles estavam sempre brigando, tentando tornar a sua parte maior do que a do outro. Era extremamente caótico. A mesma situação política não durava mais do que umas 3 semanas antes de tudo mudar novamente. Bem difícil de acompanhar. E um dos responsáveis por isso eram os mercenários. Cada
Cada uma dessas terras não podia formar um exército particularmente grande. Eram lugares muito pequenos. Então, o que eles faziam? Eles compravam vários homens. Este é o mundo em que Guts von Berlichingen vive. Ele nasceu em 1480. Aos 17 anos, ele se tornou um cavaleiro. E aos 20 anos, se tornou freelancer, por assim dizer. Guts pode ser chamado de cavaleiro, mas na realidade ele é um mercenário infame. Ele tinha sua própria gangue e ele era um mercenário por contrato. Qualquer um podia contratar a gangue, então eles iam brigar pela pessoa. E ele matava pessoas, também roubava pessoas e ganhava dinheiro com isso. Então, aos 24 anos, tudo dá errado para ele. Em 1504, Guts está lutando por um duque bávaro. E durante uma das batalhas, uma bala de canhão atinge o braço dele e corta fora a mão dele e uma parte do braço também. Antes dos antibióticos, essas feridas costumavam ser fatais. Guts está com sorte. Ele sobrevive, mas ele perde o antebraço e a mão direita. Parece que seus dias como cavaleiro mercenário acabaram. Enquanto Guts está na cama muito doente, ele não desiste. Ele tenta pensar numa solução. Ele quer continuar a fazer o trabalho. Então ele projeta um novo braço e uma nova mão para ele pegar uma arma e para continuar a matar. Ele certamente não é a primeira pessoa a ter a ideia de partes artificiais do corpo. Acho que é uma ideia geral de que as próteses não existem há tanto tempo. Existem alguns bons exemplos no Antigo Egito. O melhor provavelmente sendo uma prótese de dedão do pé, e que foi projetada para ficar no dedão direito de uma mulher nobre. É realmente incrível. É feita de madeira e couro, tem uma dobradiça para que possa se mover com o movimento dos pés com facilidade e tem uma alça de couro para dar conforto. Até os romanos entram na jogada. O ancião descreve um homem que ele considera incrivelmente heróico. Seu nome é Marcus Sergius Silos. Ele é famoso por ter seu braço cortado em batalha e se recusar a renunciar. E, na verdade, ele tinha uma peça de aço adicionada ao braço, o braço de guarda para segurar seu escudo para continuar lutando. Ele lutou inúmeras vezes a cavalo, passou a travar inúmeras batalhas. Mas Guts tem uma visão de algo muito mais sofisticado. Guts vai a um ferreiro e tenta encontrar alguma coisa que funcione. Não só um gancho qualquer ou um toco de algum tipo de madeira, mas alguma coisa que realmente permita que ele continue funcionando e trabalhando. 2 anos após perder a mão, Guts volta ao campo de batalha com uma prótese de metal. Mas ele não fica satisfeito com sua primeira tentativa. A primeira ainda era relativamente notável por abrir e fechar, mas mais como um tipo binário de interruptor, liga e desliga. A segunda versão é mesmo notável. A criação de Guts parece ser uma mão de ferro exclusivamente sofisticada. O desenho que ele levou para o ferreiro deve ter sido incrível. Ele queria ter cada dedo totalmente articulado e ser capaz de segurar uma espada e levá-la em batalha. Com certeza é uma lista incrível para levar a um ferreiro do século XVI. Parece surpreendente, e Guts certamente o diz a todos. Mas será que realmente funciona? Agora, uma nova pesquisa pode finalmente responder a essa pergunta. O desafio de construir uma mão protética e ter uma combinação de se mover e adaptar o aperto. Mas quando você segurar algo, estiver pronto para segurá-lo, fixar em um suporte mecânico robusto, especialmente no caso de Guts. Se ele segura uma espada ou a rédea de um cavalo, ele precisa ter uma pegada bem firme. Para entender o quão inteligente é a mão de Guts, você precisa olhar para os mecanismos dentro dela.
A chave é um sistema de catraca e trava. Uma catraca tem uma série de dentes. Uma trava cai em cada dente conforme ela gira, e devido ao formato dos dentes, a trava evita que a junta vá para trás. Para fazer isso, a trava deve ser levantada. É exatamente o mesmo mecanismo ainda encontrado em algemas. Na mão de ferro, cada dedo contém 3 desses mecanismos que podem travar cada articulação no lugar. Assim, Guts pode usar sua mão boa para empurrar os dedos de metal ao redor de um objeto até que o aperto esteja firme o suficiente. A catraca, a trava, o mantém assim. Pressionar um pequeno botão na lateral da mão desengata a trava e libera as catracas, permitindo que a mão abra. Outro botão na parte de trás permite que a mão gire na articulação do pulso. Guts diz a todos como sua nova mão é fantástica. Guts afirma que a sua nova mão e novo braço conseguiram prestar mais serviço nas lutas do que a sua mão e braço originais de carne e osso. O problema com Guts é que ele é notoriamente econômico com a verdade. Ele escreveria uma bela autobiografia que, claro, só mostraria o melhor dele. Ele não falaria sobre assassinato e roubo de pessoas o tempo todo. Ele faria com que fosse, você sabe, representado como um bom homem. Então, pode Guts realmente segurar um copo? Segurar as rédeas de seu cavalo e empunhar uma espada, como ele afirma? Nos últimos 500 anos, não faltaram dúvidas. Agora, novas pesquisas podem finalmente dar a resposta de uma vez por todas. Na Universidade de Offenburg, eles estudaram o desenho dessa mão. Os pesquisadores começaram com sua mão mais simples, a primeira versão. Eles usaram a impressão 3D para replicar o design, e parte do que esse estudo demonstrou foram os extremos que a mão era capaz de alcançar, desde empunhaduras relativamente robustas que seriam usadas em batalha, até a aplicações mais refinadas, como segurar uma caneta. A primeira versão contém muitas das principais tecnologias que Guts refina na segunda versão. Portanto, com base nesta pesquisa, parece que Guts não está mentindo. Sua mão mecânica realmente funciona. Esta aqui é de fato uma mão de ferro protética mecânica de 500 anos de idade de funcionamento quase perfeito. Talvez a prova de quão bem funciona seja a vida que Guts leva. Após perder a mão, Guts continua a viver por 58 anos. O trabalho dele era saquear, assassinar e também beber, jogar. Isso prova que a prótese da mão dele funcionava muito bem. Guts se tornou um herói popular alemão. E tudo por causa de algo que aconteceu 200 anos após sua morte. Guts provavelmente não seria conhecido se o poeta nacional alemão Goethe não o tivesse colocado em uma de suas peças, uma peça muito famosa. E nessa peça, Guts é citado dizendo em alemão "Mögel mich Arschlecken", que pode até ser traduzido como "beijo meu traseiro", mas, na verdade, é muito pior. A mão de ferro de Guts está séculos à frente de seu tempo. Uma prótese medieval totalmente funcional. As mais recentes próteses eletrônicas de última geração parecem ter avançado muito, desde as catracas e alavancas de Guts. A prótese esquelética neuromuscular conecta a prótese diretamente aos nervos, músculos e esqueleto do usuário. Através do uso de eletrodos, é até possível que o usuário controle a prótese com a mente. A mão de ferro de Guts parece uma relíquia de um passado distante. Mas os pesquisadores que testaram seu design não concordam. Eles acreditam que pode ter consequências muito amplas para pessoas de todo o mundo. Itens como o de Guts ainda são relevantes hoje em dia por causa do custo das próteses. Principalmente em alguns países, eles não podem pagar próteses mais avançadas, então o sistema Guts ainda pode ser muito útil.
Então, ironicamente, é possível que no futuro haja pessoas em todo o mundo que tenham uma enorme dívida de gratidão com um homem que fez uma carreira de muito sucesso com roubos e assassinatos. Se Guts soubesse que isso iria acontecer, provavelmente teria colocado em sua autobiografia: qualquer coisa para ser o herói.